Olá! A audiência discutiu as condições de vida dos indígenas que estão na cidade. A Comissão de Educação realizou blitz de fiscalização. Acordo adia a votação do projeto da passagem escolar. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. A Avenida Ildefonso Simões Lopes recebeu sinalização após solicitação do vereador Vitor Palladini. As solicitações partiram dos moradores do bairro Arco-Íris e dos estudantes do KVG, preocupados com a falta de segurança na travessia da avenida. A demanda foi colhida pelo vereador em uma reunião junto aos moradores da localidade. Nós fomos convidados pela comunidade do bairro Arco-Íris para fazer uma roda de conversa na comunidade e ver os problemas que a comunidade está exposta. E ficou constatado ali, saltou aos olhos, o problema de mobilidade, o problema da dificuldade de saída e entradas de veículos para o bairro. Uma semana após contatar o secretário municipal de trânsito, Cláudio Fabrício Montanelli, a implementação de placas de sinalização e de redutores de velocidade na avenida contemplam agora a comunidade. Foi solicitado por parte das escolas da escola e dos moradores que fosse feito, providenciado um sistema de redução de velocidade, junto com colocações de placas para orientar os condutores que ali é uma área de bastante circulação de pessoas, que tem jovens, acesso à escola. A gente esteve lá acompanhando a execução inicial do trabalho, que fez lá uma ilha e sinalizou para a redução do acesso ao KVG, mas a gente ainda está no aguardo da realização da rótula, uma micro-rótula com tachões que deve ser executado na entrada do bairro Arco-Íris. A segurança no trânsito foi discutida em uma reunião entre o secretário, o vereador e o representante da direção da escola, professor Júlio César Costa. Em momento de combate ao Zika vírus, a equipe do Cidade Reclama foi saber da população do Navegantes se a limpeza daquela região é adequada. O acúmulo de água parada aqui no Navegantes traz muita preocupação por causa do mosquito da dengue, que transmite vários vírus, como o Zika. O morador Alessandro Prestes se queixa da sujeira que existe na região. Ele ainda relata que a filha está grávida, fato que aumenta a preocupação, devido à possibilidade dela adquirir as doenças que são transmitidas pelo mosquito. E ali, ó, lixão, aquilo ali, todo mundo bota lixo, aí de noite a gente bota fogo, no outro dia tá cheio de lixo de novo. Isso aí não tem condições. E encontramos lixo acumulado e espalhado pela avenida Cidade de Rio Grande e proximidades. A população reclama da falta de manutenção da prefeitura e da falta de colaboração da própria comunidade. Não dá nem para ficar na frente. Horrível. Se você tem problemas na rua ou no bairro onde você mora, ligue para a redação da TV Câmara, 3222-1150. Nossa equipe vai até você. Aprovada na sessão de hoje a proposta do vereador Marcos Ferreira de convocar o secretário de Serviços Urbanos, Luiz Vanderlan, para prestar esclarecimentos sobre a limpeza e iluminação da cidade. O chefe da pasta vai estar no Legislativo amanhã, às 10 horas da manhã. É a situação que a gente tem visto da cidade, o estado da limpeza urbana, a cidade tomada pelo capim, a secretaria não consegue vencer essa pauta, a gente quer saber como é que está a situação do contrato e a temporada alta, que é para a gente não ver funcionários na rua, bem como a situação do Departamento de Iluminação Pública, visto que os funcionários estão de braços cruzados pela falta de equipamentos. No final da semana passada, aconteceu uma audiência pública no plenário da Casa que tratou os assuntos relativos à presença de membros da tribo Caingangue em Pelotas. Há mais de 3 meses, 16 famílias fixaram moradia na Avenida João Goulart, em frente ao terminal rodoviário de Pelotas. As condições precárias que elas estão vivendo foram as motivações para a realização do debate no Legislativo, que contou com a presença de representantes do Executivo, da FUNAI, de entidades sociais e também dos indígenas.
Direitos básicos, garantias constitucionais, água, saneamento, não tem banheiro, não tem água, comida. E ali estamos nós, todo mundo está passando ali na volta da rodoviária e ninguém está fazendo nada. Para Cauã Apurinã, esses problemas acontecem diante do desrespeito que ainda existe com todas as comunidades. Os indígenas em si, hoje, como os guardiões da floresta e da natureza, sofrem toda espécie de preconceito. Além de sermos maltratados pela sociedade ocidental binária, passamos por dificuldades. O proponente da audiência, vereador Ricardo Santos, falou que os indígenas estão apenas buscando o sustento deles e ainda destacou que as principais necessidades não são difíceis de resolver. Que é uma grande discussão que eles falam, né? Acabaram com o nosso rio, acabaram com o nosso peixe, acabaram com a nossa caça, né? E hoje a nossa defesa é o artesanato, se sustentam do artesanato. Então eles querem uma área de terras, né? Nós temos várias áreas federal aqui no município, estadual, municipal, e temos que discutir essa situação e alocar eles para que eles possam viver, né? E eu acho que é uma obrigação, né? Essa cidade foi construída por índios, por negros. Cauã Apurinã aproveitou para lembrar da contribuição indígena para a sociedade. Quando acabarem com os indígenas, pensem que vai se acabar com todo o planeta, porque nós somos os guardiões da floresta. Tá? Então, eu penso como Apurinã que nós temos de cuidar não só dos indígenas, mas de toda a natureza que nos cerca. A complexidade do tema gerou como encaminhamento a continuidade da discussão na busca de soluções. Vai ter durante 30 dias, 4 semanas, né, uma reunião de uma comissão que a FUNAI vai participar, né, e nós vamos encaminhar, né, tudo aquilo que foi decidido nessa audiência pública para a melhor condição de vida. Confira no próximo bloco os assuntos que marcaram as atividades legislativas de hoje. Nós já voltamos. Fique conosco. That's so strange. It's like I'm inside my own head. I don't like how my voice sounds. O celular, quando utilizado no trânsito, tira a atenção do motorista e aumenta em até 400% o risco de colisões. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. Existem crianças que a ACD ainda não consegue atender. Para ajudar, ligue 3382-2200. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. A cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora. Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre. Uma campanha da TV Câmara Pelotas.
Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar sobre serviços itinerantes e mutirões. E com ele é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. O registro de nascimento é grátis e é um direito que dá direitos. Governo Federal. Brasil, um país de todos. Chocolate quente, picolé no verão. Está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ver um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas, sempre tem outra saída. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. Use a direita para transitar com veículos lentos. Sinalize com o pisca para mudar de pista. Respeite a velocidade da via. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Promovida pela Comissão de Educação da Câmara, uma blitz vistoriou 4 escolas municipais de educação infantil na manhã da última sexta-feira. A fiscalização, que contou com a participação do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal de Educação, priorizou os educandários em obras. Próximo do início das aulas, o verificado nas escolas Monteiro Lobato, Ruth Blanc, Érico Veríssimo e Manuel Bandeira não é nada otimista. Estamos começando o ano letivo, dia 1º de março, e não tem estrutura e condição nenhuma de receber as nossas crianças, né? Então, o que nós encontramos aqui, obras que eu acredito que não estão sendo fiscalizadas pelo engenheiro da SMED. A escola Monteiro Lobato, do bairro Simões Lopes, foi temporariamente transferida para o local onde funcionava o posto de saúde do bairro. No prédio próprio, as salas em fase de acabamento já apresentam rachaduras. Com o início das aulas, o provisório vai atender as turmas em 2 turnos, até que as primeiras salas do educandário em reforma estejam prontas e algumas turmas possam ser realocadas, mesmo que a obra não esteja concluída. O município se comprometeu em liberar 1 ou 2 salas de aula, mas em compensação tem outras 10 salas de aulas tendo obra, tem agentes, tem operários trabalhando, como podem ouvir agora, tem máquinas serrando. E como é que a criança vai estar no meio disso? Como outro conselheiro falou, vai ter prego, vai ter material de construção. A Ruth Blanc foi a segunda a ser vistoriada. Com reforma e ampliação orçada em R$ 540 mil, a escola da área central tem apenas uma sala finalizada. Entretanto, antes mesmo de ser usada pelos alunos, já possui rachaduras no piso e nas paredes. A questão dos entulhos, as rachaduras, infiltrações no prédio, tudo, que é um prédio novo, uma obra nova que está sendo feita ali, tem todos esses problemas estruturais. E aqui na Ruth Blanc, por exemplo, não vai ter acréscimo nenhum. Vai continuar com as 2 turmas de pré da manhã, 20 pré-A e pré-B, 20 alunos em cada, e pré-A e pré-B à tarde, com 20 alunos, atendendo um total de 80 alunos. Então é uma obra que, em tese, ficará bonita, vistosa para a população, mas que não atende à demanda e à necessidade da população. Na Manuel Bandeira, a falta de estrutura física é o que mais preocupa, motivo de reivindicação por um prédio novo. A Escola Infantil Érico Veríssimo, aqui do Navegantes 2, é uma das escolas que está em obra e com previsão para iniciar as aulas na metade do ano. O que chamou a atenção da comissão foi essa porta aqui, menor que o habitual. 58 centímetros medidos com a trena.
A obra é calculada em R$ 978 mil e deve ser concluída em junho. Situação que tira o sono das mães que trabalham e dependem da instituição. O vereador Ricardo Santos, presidente da Comissão de Educação, promete acionar o Ministério Público. É uma obra para entregar no período de eleição. Isso não se faz, é de indignar. E nós vamos encaminhar todo o processo, todo o levantamento fotográfico e imagens que fizemos aqui ao Ministério Público para que se posicione e tome as providências cabíveis. Para Rosângela Quevedo, assessora pedagógica e integrante do Conselho Municipal de Educação, não existem condições para que as aulas comecem em 1º de março, como anuncia a Prefeitura. Os prédios não estão inacabados. E também, até para o servidor trabalhar, dificulta. Em campo de obra, está executando tarefas pedagógicas. Na sessão de hoje foram definidos os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar a segurança do trabalhador do SANEP. Por ser o proponente, o vereador Marcos Cunha foi designado presidente da CPI. Toninho Pérez foi eleito como vice-presidente. E ainda foi escolhido para a relatoria o vereador Ivan Duarte. A partir de agora, os parlamentares têm o prazo de 120 dias para investigar possíveis descumprimentos de normas nas questões que envolvem a segurança do trabalho na autarquia. Os integrantes da comissão são os vereadores Marcos Cunha, do PDT, Vitor Palladini, do PMDB, José Cizenando, do PPS, Edmar Campos, do DEM, Antônio Pérez, do PSB, Pedro Godinho, do PSD, Anderson Garcia, do PTB, Rafael Amaral, do PP, Valdomiro Lima, do PRB, Tenente Bruno, da Rede, Ivan Duarte, do PT e Luiz Henrique Viana, do PSDB. Cada bancada indicou um titular e um suplente. Nós formamos aí um grupo de 12 vereadores agora. 7 haviam subscrito o pedido, né? Eu fui o que encabeçou o pedido do CPI. E é Comissão Parlamentar de Inquérito, é feita para investigação, não é para condenar ninguém, não é para dar sentença, é para levantar os dados relevantes para que a população tenha clareza do que está acontecendo hoje dentro do SANEP sob o ponto de vista da segurança dos trabalhadores. E esperar, claro, que essa investigação depois indique para o Executivo práticas mais seguras para os seus trabalhadores, para que não ocorra nunca mais uma morte de trabalhador dentro do SANEP. A votação prevista para hoje sobre o projeto da passagem escolar não aconteceu. Vamos saber mais informações com o repórter Matheus Muniz. A sessão ordinária começou com uma boa movimentação de estudantes que esperavam a votação do projeto que visa regularizar a passagem estudantil no município de Pelotas. Após reunião na antessala entre os vereadores e os representantes das entidades estudantis, ficou constatado a necessidade de um debate mais aprofundado entre as partes interessadas, principalmente sobre as emendas que pretendem incluir os alunos do desafio pré-vestibular e cursos Pronatec entre os beneficiados. Em razão disso, a votação foi adiada e uma nova reunião ficou marcada para essa quarta-feira, às 10 da manhã. Matheus Muniz, para o Jornal da Câmara. Obrigada, Matheus. Confira agora os principais temas abordados pelos parlamentares que utilizaram a tribuna na sessão plenária desta terça-feira. O vereador Valdomiro Lima cumprimentou os pescadores pelo início da Semana da Pesca. Disse também que vai ser construída uma fábrica de tijolos ecológicos na zona colonial da cidade. E isso vai trazer benefícios para os moradores da região, com geração de emprego e renda. Abordou ainda sobre a reunião que aconteceu ontem na escola Aulina Bento Lopes, no Fátima, que tratou sobre o processo de regularização de moradores de uma área da Mário Meneghetti, que onde inclusive já começou o cadastramento do pessoal. O vereador Vitor Palladini voltou a falar sobre o bairro Fragata, que segundo ele está esquecido pelo Poder Executivo. Relembrou que há mais de um mês a Carlos Gottuso Giacoboni está interditada por falta de manutenção. A comunidade trancou a rua com entulhos para chamar a atenção dos governantes e com isso impossibilita a passagem de veículos, inclusive do ônibus. O parlamentar disse que isso é uma falta de respeito com as pessoas. O vereador Ivan Duarte relembrou que essa semana vai iniciar a CPI do SANEP que foi instalada na casa, com o fato da morte do funcionário Jorge Luiz Coutinho. Ele disse que não podemos esquecer esse caso e que providências devem ser tomadas para melhorar a segurança dos trabalhadores.
O vereador Tenente Bruno cumprimentou os estudantes que estavam presentes na casa lutando pela implantação da lei da passagem escolar. Demonstrou também indignação com a segurança do Estado e relembrou que o governador Ivo Sartori não contratou novos funcionários para a Brigada Militar. Segundo ele, muitos jovens estão com medo de ir às escolas pela falta de segurança. O vereador Marcos Ferreira falou sobre a obra de pavimentação da Avenida São Jorge, no bairro Santa Terezinha, que foi aprovada e que deve começar em breve. O parlamentar enfatizou a lei que reduz a 40% a passagem escolar, inclusive aos finais de semana, e ressaltou que os estudantes devem lutar pelos seus direitos. O vereador Edmar Campos parabenizou os estudantes que estavam na casa. Ele apoia o projeto de lei da passagem escolar. Elogiou também a proposta aprovada que estabelece um adicional de risco de vida aos agentes de trânsito. Relembrou que ontem ele e o vereador Tenente Bruno apresentaram ao Executivo um projeto para melhorias dos bairros Jardim Europa, Vasco Pires e entornos. O vereador Marcos Cunha falou que o acidente com o servidor do SANEP não pode ser considerado um fato isolado, já que os funcionários da autarquia são submetidos a riscos diários no cumprimento das funções. Por isso, é necessário investigar para que incidentes como o acontecido não se repita. Outro assunto tratado pelo parlamentar foi quanto à reclamação de usuários da UBS Salgado Filho, de que precisam ir para a fila de madrugada para conseguir uma ficha de atendimento. O vereador Ricardo Santos falou sobre as blitz nas escolas. Relembrou que falta uma semana para começar o ano letivo e as escolas não estão em condições de receber os alunos, que a comissão constatou na vistoria da última sexta-feira uma série de problemas e que vai encaminhar denúncia para o Ministério Público. O vereador Vicente Amaral falou novamente sobre a rua Carlos Gotuso Jacoboni e que a Secretaria de Qualidade Ambiental precisa liberar uma autorização para que aconteça uma obra para solucionar o problema. Elogiou ainda a limpeza e o asfaltamento da Bento Gonçalves e pediu que a Avenida Duque de Caxias receba um tratamento igual. O vereador Beto Z3 reforçou sobre a necessidade de investigação do ocorrido com o servidor do SANEP, o que vai acontecer na CPI instalada na casa. Disse também que solicitou à secretária de Saúde, Arita Bergman, que os pacientes oncológicos recebam atendimento direto nos hospitais credenciados na área, sem que precisem passar pela triagem no PS. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência e até lá. Tchau, tchau.